Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, depois do empate com o São Paulo. O Cruzeiro somando 1 ponto na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. O time já voltou, preparação que começa para o duelo diante da equipe do Bahia. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Finalizada a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foram 6 partidas nesse domingo. Bahia e Mirassol empataram por 1-1, Grêmio 0, Flamengo 2, Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza e Internacional 0-0, Atlético Mineiro e Vitória 2-2, 4 jogos no sábado. O Vasco fez 3-1 para cima do Sport, Palmeiras 2-0 para cima do Corinthians, Red Bull Bragantino 1, Botafogo 0, Juventude 2, Ceará 1. Ao final da terceira rodada, o Flamengo é o líder da Série A do Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos conquistados, o Palmeiras o vice-líder, Juventude e Vasco fechando o G4 com 6 pontos cada um. Fechando o G6 tem Fluminense em quinto, Internacional em sexto com 5 pontos ganhos. O Fluminense é o quinto com 6 pontos. O Cruzeiro está na 12ª colocação, 4 pontos, fez 2 jogos fora de casa, venceu o Mirassol, perdeu para o Inter, empatou com a equipe do São Paulo. O time agora que se prepara para o duelo diante da equipe do Bahia, tem rodada no meio de semana, não tem, obviamente, jogo da Copa Sul-Americana, porque o Brasileirão vai ter jogo então terça, quarta e quinta na rodada de número 4 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro comemorou o ponto diante do São Paulo, sabendo ainda que tem muita coisa para ajustar, mas é um sinal de um time que competiu mais, que teve uma evolução, só que precisa dar sequência nisso na quinta-feira diante do bom time do Bahia, que empatou em casa diante da equipe do Mirassol. O Cruzeiro voltou ontem mesmo de voo fretado, tem reapresentação nesta segunda-feira na Toca da Raposa 2, e aí a preparação para o duelo de quinta-feira, venda de ingressos rolando, ingresso.cruzeiro.com.br, o torcedor pode comprar para comparecer nesse jogo aí importante pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nenhum problema de suspensão, nenhum problema de ordem médica. Vamos ver aí o que vai fazer o Leonardo Jardim ao longo da semana. Cássio era o único pendurado com 2 cartões amarelos, não recebeu o terceiro e está aí livre para a partida de quinta-feira. Jogador que ficou em Belo Horizonte, o Bolassi. Ele vem fazendo trabalhos específicos, vamos ver quando terá condição de voltar a ser relacionado pelo técnico Leonardo Jardim. Piquitito, sua visão do jogo que você transmitiu e esse empate por 1-1, te deixou mais satisfeito a atuação do que recentemente, Piquitito? Me deixou muito satisfeito em relação aos jogos anteriores. Eu acho que não só a mim, mas a torcida do Cruzeiro é exigente? É. E sim, tem que ser. Houve investimento, houve contratações, e essas contratações têm que render. Mas hoje houve empenho, luta. Eu gostei, por exemplo, da atuação do Villalba. Ele é baixinho e tal, mas jogou bem. O lance do gol de São Paulo é um cruzamento muito bem feito pelo lateral Cédric. E aí o Fagner não chega, passa pelo Fabrício e o Ferreirinha cabeceia inteligentemente para o chão, tirando totalmente do Cássio. Mas também há uns méritos. Matheus Pereira, já na partida em que foi o jogo da derrota contra o Mushuc Runa, ele correu, lutou, buscou o jogo aqui hoje. Foi também um jogador muito participativo. Tem que parar de reclamar, porque toma cartão amarelo em todo jogo. Já me parece, o segundo cartão dele. Aí eu não sei se é de Sul-Americana e um no Brasileiro, ou se são os 2 do Brasileiro. Mas eu gostei da atuação dele, gostei do Fagner, até onde teve fôlego. Segurou bem o Ferreirinha, segurou bem por ali. O Romero hoje teve uma marcação segura, o Alisson entrou bem, gostei do Kaique, do Matheus eu falei, e do Caio Jorge,
fazendo o gol. Abre uma perspectiva para o jogo de quinta-feira no Mineirão contra o Bahia positiva, esperançosa. Mas aí aquela pergunta: qual será o time que o Leonardo Jardim vai colocar em campo quinta-feira contra o Bahia? O time das derrotas de Porto Alegre para o Inter, para o Mochuque Runa? Ou será o time que hoje iniciou aqui sem Dudu, sem Gabriel Barbosa e sem o William? E que ao final, claro, aconteceram alterações, mas ao final o Cruzeiro, com esse time que foi mudado, leva para Belo Horizonte um ponto. Vamos aguardar. Valeu pelo empenho, valeu pela questão coletiva. Uma pena que são 14 jogos, todos os jogos levando gol. Talvez um pouquinho mais de acerto, um pouquinho mais de trabalho na frente, o Cruzeiro pudesse ter conseguido uma virada aqui diante do São Paulo. Mas em função das circunstâncias, de tudo que está acontecendo, é sim para valorizar esse ponto de empate 1-1 aqui contra o São Paulo JV. Valeu, Piquitito. Daqui a pouquinho vamos acompanhar a análise do Leonardo Jardim, hein? Ale Oliveira, quem foi o melhor em campo em São Paulo 1, Cruzeiro também, Ale? Olha, foi um time que coletivamente foi bem. Que era que muita gente cobrava, né? Coletivamente foi bem. Mas o meu voto vai pro Caio Jorge, pelo gol decisivo, pelo oportunismo, pela luta, por não parar de correr, por não desistir de nenhuma jogada. Então, pra mim, Caio Jorge. Caio Jorge, voto do Ale, Emerson Pansieri. Sigo o relator. Relator Ale, Caio Jorge. Rubem Júnior. Também, correu demais, Caio Jorge. O cara fez o gol, né, bicho? Merecendo ser titular, já tinha um tempo. A Ale sempre fala, pô, o cara é intenso e tal. Eu vou com ele, porque é um gol que a cabeçada do Kaique também é um mérito. O lateral Ferreirinha foi muito pra cima dele hoje, né? Aqui na esquerda e tal. E do lado de lá também o Lucas, é o Lucas Ferreira. O Ferreirinha é Lucas Ferreira e Ferreirinha. Os laterais tiveram trabalho. Mas eu vou de Caio Jorge, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia. O Caio Jorge é muito bom, né? Verdade é essa. Termina o jogo com um empate. Ale Oliveira queria ser o primeiro comentário, mas tem alguns indícios aí já na saída do gramado, né? Vaias da torcida do São Paulo e o torcedor do Cruzeiro gritando o nome do clube, né? Reconhecendo o esforço no jogo de hoje. Talvez seja o reflexo de que o torcedor hoje se sentiu mais feliz do que em outros momentos, Ale Oliveira. Eu acredito que sim, né? O resultado de empate contra o São Paulo no Morumbi é sempre um resultado que você tem que considerar, né? Que é um time forte, é um time que tem muita tradição, que tem bons jogadores, mesmo com os desfalques. Hoje utilizou muito bem a base, inclusive, uma molecada que corre demais, que tem muito talento. E com as mudanças, né? O treinador fez algumas mudanças importantes, a torcida já pedia que tivessem algumas alterações e o time teve um bom comportamento, né? O time se comportou bem, o time que lutou, que correu muito, que foi mais operário em vários momentos. Então acho que no todo, né, no combo do jogo de hoje, eu acho que o torcedor tem que ficar orgulhoso sim do time e com uma perspectiva de que pode ter uma evolução aí, pelo menos eu senti uma evolução defensiva, senti um time que evidentemente se doou mais. E aí a gente precisa saber os desdobramentos dessas decisões, o que vai acontecer a partir daí, porque evidentemente que tem alguns caras que você mexe e que não fica por isso mesmo, né, Cirilo? Então a gente precisa ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas o combo total de desempenho, resultado, alterações, né, as mudanças, eu acho que foi positivo pro Cruzeiro sim, viu? Com certeza, vamos falar desse assunto aí das alterações daqui a pouquinho, né? Certamente o Ale está falando do Gabigol, que sequer entrou no jogo de hoje, né? Sequer foi escalado pro jogo de hoje como titular e sequer entrou em campo no segundo tempo. Então é um assunto importante também para falar daqui a pouquinho. Inegável, né, torcedor? Que o Cruzeiro hoje se entregou muito mais, um Cruzeiro diferente pro jogo de hoje. Nessa leitura feita, primeira leitura feita pelo Ale Oliveira nesse pós-jogo. Cruzeiro mais ligado, Cruzeiro mais intenso, Cruzeiro brigando mais operário, enfim. Um Cruzeiro diferente nesse primeiro jogo. O Caio Jorge é muito bom, né? Verdade é essa, né, Ale?
tava já nesse radar aí de oportunidades, formando dupla com o Gabigol em alguns momentos, agora como o titular da centroavância, como você gosta de dizer, e ele marca o gol do Cruzeiro no jogo, né? Assim como ele termina o ano passado fazendo gol pra caramba também, hoje sendo o centroavante, ajudando muito em vários aspectos e fazendo o gol, que é o que mais importa, Ale. E aí a gente discutia isso, né? Você tem problema na última linha defensiva ali, dos zagueiros, dos laterais, você tem opção pra trocar. Hoje ele colocou o Fagner ali, o Jonathan Jesus não jogou, enfraquece um pouco esse setor. Então você não tem como mexer ali, não tem como mudar muito ali. Você tem como mudar o time. E a presença do Caio Jorge muda até isso, né? Porque o adversário tem muito mais dificuldade para iniciar a jogada quando você tem atacantes que marcam. E aí, se esse cara, além de contribuir quando o adversário tem a bola, ele é um cara tecnicamente poderoso, é um cara decisivo, é um cara que incomoda quando o seu time tem a bola, aí você tem um jogador completo, né? Claro que o Caio vai evoluir, é muito jovem ainda, é um jogador que tem os seus defeitos, mas ele tem esse equilíbrio, né? Quando o time tem a bola, quando o Cruzeiro tem a bola, ele incomoda, ele vai lá, deixa a sua marca, é um fazedor de gols, e quando o adversário tem a bola, ele ajuda na marcação, ele faz com que a defesa adversária ali, o meio-campo, tenha dificuldade para jogar. Então isso é muito importante. Você não marca só na última linha, você marca em todos os setores do campo, né? Hoje em dia é uma realidade, marcar não é característica, é obrigação. E o Caio Jorge dá a sua contribuição nesses dois momentos, defensiva e principalmente ofensivamente. E essa história do Gabigol, Ale? O Gabigol hoje, pra quem tá chegando agora, não foi o titular, ficou no banco de reservas e não participou do jogo. Você entende como natural a não entrada dele durante a partida, tendo em vista que o Caio fez o gol? Ou poderia o Gabigol ter entrado em algum momento do jogo, uma outra característica, ou na própria vaga que foi utilizada aí para a entrada do Lautaro? Como se observa a ausência do Gabigol entre os titulares e entre as opções para o jogo, Ale? Entre os titulares eu vou até que alguém me prove o contrário, né? E o bom do pessoal que comanda o Cruzeiro, aí eu tô falando da comissão técnica e da direção, que se você pergunta, eles respondem, né? Eu tava até fazendo uma comparação ontem, que me lembra um pouco aquele filme do Jim Carrey, O Mentiroso, sabe que aquele... Ele não conseguia mentir, né? Ele ficava torcendo pros caras não fazer pergunta nenhuma pra ele. Porque se perguntasse, ele ia falar. Ele fala. Aí ele fala mesmo. O nosso Jim Carrey daqui, caseiro aqui de Minas, você não precisa nem perguntar que ele já sai falando. Então, pode ser que surja uma versão aí. Eu, por enquanto, vou me permitir ficar com a versão do campo e bola. Né? O Gabigol é o titular do time, só que o Caio Jorge ele entrega essa questão da intensidade, da dinâmica, da colaboração, sabe? Da parte física que o Gabigol não tem essa característica, não tem. Mas o Gabigol estava num caminho de evolução, no meu modo de entender, e merecia ter essa continuidade. Eu vou ficar com essa versão que eu imagino que seja a do campo e bola, que é que o Caio Jorge... você fica praticamente só com o Matheus Pereira, que rouba um pouquinho, no bom sentido, no momento defensivo, e o resto todo mundo marca, todo mundo corre, todo mundo pega. Eu vou ficar com essa versão. Agora, a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos. Com relação à entrada dele, porque o Dudu entrou, né? O Dudu entrou no decorrer do jogo. O Cruzeiro ficou 11 minutos perdendo o jogo de 1-0. 11 minutos. E aí foi pouco tempo, teoricamente, para ver se ele tá brigado com o Gabigol ou se foi só essa opção de campo e bola. Porque se o Cruzeiro fica mais minutos ali perdendo de 1-0, se ele não coloca o Gabigol, aí a gente ia ter convicção que eles estão tretados, você concorda? Sim. Porque é o artilheiro do time dele, o time tá perdendo o jogo, ele precisava colocar o cara para jogar. Agora, quando o Cruzeiro empata, depois de 11 minutos o Cruzeiro empata, ele pode ter uma visão diferente. Tô jogando fora de casa, contra o São Paulo, então o Gabigol não marca, não vou colocar o Gabigol para jogar. Pode ser que, sabe? Então a gente não... Mas se ele tá perdendo o jogo por mais tempo e não coloca o Gabigol, a gente pode bater esse martelo que a coisa não tá boa lá. Por enquanto eu vou ficar esperando uma outra resposta e com essa versão do campo e bola aqui, tá? Ale, agora pós-jogo, né? Como as alterações fizeram
diferença nesse Cruzeiro. Lembrando, para quem chegou agora, mudou lateral direita, porque o Fagner jogou e o William ficou fora. Mudou o centroavante, o Gabigol ficou fora e sequer entrou no jogo. E o Caio Jorge foi o titular. E uma outra situação impactante também foi a saída do Dudu entre os titulares. Fora as situações forçadas, caso do Matheus Henrique, do Jonathan Jesus, do Marlon, enfim. Como você analisou o que essas alterações fizeram de diferente, como funcionou o Cruzeiro no jogo de hoje, Ale? O Léo Jardim, ele tinha duas alternativas. A primeira que ele tomou foi, com um período longo de treinamento que ele teve, transformar os jogadores que ele tinha à disposição, os mais badalados, no que ele pensa do futebol. Ele tem um pensamento do futebol. E a gente falou isso antes da contratação, né? Que é de intensidade, que é de dinâmica, que é de equilíbrio entre o momento ofensivo e defensivo. É um time que corre muito, tem muita velocidade. Então, ele tentou usar o período de treinamento para moldar esses jogadores do jeito que ele gostaria que o time jogasse. Isso não aconteceu, o time ficou no meio do caminho. Não fez o jogo que o Léo Jardim pensa como ideal, e também os caras não conseguiram jogar o que eles jogam naturalmente, né? Então ficou no meio do caminho e o Cruzeiro teve algumas atuações muito ruins, essa da Sul-Americana a pior delas. Então o que ele fez? Ele fez algumas alterações. Aproveitou que alguns jogadores não estavam na sua melhor fase, ou que estavam oscilando muito, e fez algumas alterações. Algumas eu concordo, inclusive deram certo. Outras eu discordo, principalmente a saída do Dudu. Porque o Dudu, além de tecnicamente ser mais rico, né, ser um cara que tem mais competência com a bola nos pés, né, um cara que tem mais recurso, ele também entrega essa intensidade que o Jardim tanto gosta, que ele tanto pede, que ele tanto exige, essa dinâmica de jogo, que eu acho, inclusive, que é fundamental pro futebol atual, né? Então ele entrega tudo isso, ele entrega tecnicamente, ele entrega taticamente, fisicamente ele tenta se esforçar na medida do seu possível. Então essa eu não entendi. Mas no todo, eu acho que ele conseguiu dar essa cara mais próxima do que ele pensa de ideal pro time. Então o que ele pensou? Falou assim, olha, tecnicamente esses caras não estão me resolvendo, então eu vou pelo meu jeito, pelo meu estilo, com jogadores que têm essas características, que são um lateral direito que marca mais, e o Fagner marcou muito, e olha que ele pegou a molecada aí da categoria subolímpica aí, que cada hora caiu um mais jovem, cada hora vai saindo mais jovem, mais rápido pra cima dele. Ele teve um bom comportamento, tomou um amarelinho, que é pra manter a tradição, né? Mas o Fagner foi bem, foi seguro ali, embora pudesse estar mais próximo do Ferreirinha no lance do gol. Achei que foi uma boa atuação. Ele povoou o meio campo com os caras que marcam, né? Então, Lucas Silva, Lucas Romero e Christian, eles dão esse suporte defensivo. O Mateuzinho, pra mim, é o melhor jogador do time. É um cara que vinha sendo muito regular desde que chegou ao Cruzeiro. Só que ele não é tão marcador assim. Ele faz tudo bem, mas não faz... na marcação, ele não é um ótimo marcador. E aí, com esses três, ele deu um equilíbrio. Fora que Wanderson e Caio Jorge colaboram demais quando o adversário tá com a bola. A gente acabou de falar disso. E aí, o Matheus Pereira que fica com mais liberdade. Matheus Pereira não precisa correr tanto para trás, não precisa se desgastar tanto na marcação, para estar saudável, para tentar armar, criar jogadas ofensivas quando o time tem a bola. Então ele deu essa cara pro time, isso aconteceu no jogo. Eu só discordo dessa questão do Dudu. O resto ele pode trabalhar. Então, olha, o Gabigol, você não vai jogar todos os jogos, mas os jogos que você jogar, eu quero essa intensidade, sabe, essa participação, claro que respeitando a característica do cara. O Gabigol não vai correr que nem o Caio Jorge, mas ele vai ter que dar sua contribuição, né? Ele vai ter que colaborar. Olha, o William, você vai jogar, porque o Fagner já tem mais de 35 anos, você vai jogar. É jogo fim de semana e meio de semana, você vai jogar. Só que defensivamente você tem que me dar mais segurança, sabe? Eu acho que ele vai mexendo com as peças que ele tem e vai provando que o time pode ser competitivo sim, independente dos nomes. Repito, se ele tem o cara que é bom e que faz o que ele pede, esse cara tem que jogar. E esse cara pra mim é o Dudu. Vamos aqui ouvir o Lucas. O Ale tá comentando muito elogio, né, pra hoje. Perguntou se você tá bonito, tá, Lucas? É difícil, né? Uma hora dessa não dá. Pois é. Valeu, meu parceiro. Uma figura. Eu tô... Tá feliz, né, Lucas?
Fico contente pelo jogo. Poderia ter sido uma vitória pela nossa postura. A gente frisou bastante para esse jogo que mudando a nossa atitude, tendo um jogo mais agressivo, uma postura impondo um pouco mais o nosso ritmo, a gente conseguiria um bom resultado aqui. Jogando contra o São Paulo fora de casa, a gente hoje no jogo, pela nossa postura, a gente poderia ter saído com a vitória, mais um ponto, pontuar fora de casa é importante também no Brasileiro, então a gente sai contente com a nossa postura do jogo. Lucas, você como uma das lideranças, capitão, essas mudanças pegaram vocês de surpresa, faz bem pro grupo, é um choque, como que você avalia? O Jardim ele gosta muito de mesclar a equipe, de sempre oxigenar para ter jogadores aí mais frescos quando entra no jogo. Então acredito que ele também está vendo a equipe, encaixando a melhor característica com cada jogador, e isso é bom que deixa todo mundo ligado, em alerta para poder jogar, para mostrar o seu valor também. E acho que foi uma boa postura, principalmente que a gente sai com essa sensação. A gente teve uma marcação muito forte, inclusive muitos cartões amarelos. Da onde que partiu essa vontade de você jogar esse jogo hoje tão forte e tão firme na defesa, principalmente? O futebol precisa disso, precisa de competir, precisa de ter agressividade na disputa individual, ser leal, às vezes precisa fazer falta e o cartão amarelo é do jogo. Então foi algo que a gente mobilizou para esse jogo, a nossa postura, a competitividade, e a partir disso o individual vai aparecer e os resultados também. Você entrou em alguns jogos, né, como titular aí, recebe essa chance. Teve alguma conversa em especial com o Leonardo Jardim, de você, que é uma das lideranças deste grupo do Cruzeiro, para dar uma resposta positiva, né? Claro que o ideal é vencer jogo, mas já não perde, já soma um ponto, já tem uma competição bem diferente em relação aos últimos jogos. O que foi a conversa aí de todos vocês e de você principalmente? Tive conversa na chegada dele aqui no Cruzeiro, tive conversa com ele, disse que conta muito comigo, com toda a liderança do grupo, pra gente unir, pra gente se fortalecer. E eu disse pra ele, já disse isso pros outros treinadores, já disse isso pro presidente também, pode contar comigo pro que der vier aqui dentro do clube, começando jogando ou não, vou estar aqui para poder representar, dentro e fora de campo, também para unir o grupo. E o treinador contou muito comigo nessa partida para a gente mobilizar, para a gente ter uma postura mais competitiva. Então foi algo que a gente mobilizou para esse jogo e que o resultado ia aparecer a partir disso. Quem sabe seja a partir dessa postura a gente possa entrosar cada vez mais a equipe, engrenar e ter uma sequência boa aí de resultados. Uma semana muito turbulenta, né? Com a derrota para o Mushuc Runa, vocês fazendo reunião, torcida cobrando. Chegou o momento também, Lucas, de fechar mais ali a Toca da Raposa 2, evitar um monte de coisa para que o Cruzeiro ele não fique exposto. E o principal, né? Se pensar na instituição, ninguém é maior do que o Cruzeiro, né? É um pensamento de vocês também, a partir de agora, para a fase dar uma virada? Até antes desse jogo, a gente fechar, alguns jogadores disse que a gente tem que fechar, que se unir, e é nesse momento onde tem tribulação que a gente tem que mostrar a nossa cara, que a gente tem que honrar o manto do Cruzeiro, e competindo desse jeito é assim que a torcida até reconheceu o nosso ponto conquistado aqui hoje. Então fica um jogo aí de exemplo pra gente seguir. Lucas, como que foi a conversa com o Pedro na sede do BH? Qual foi o teor da conversa? Como é que foi essa reunião? Uma conversa muito boa, muito franca, muito aberta. O presidente, ele é sempre muito bem receptivo com os jogadores, ele tem o máximo respeito com nós e a gente reconheceu o nosso momento que não é do melhor, ele faz tudo para nós, entrega tudo do clube do bom e melhor, e a gente disse que a gente vai dar alegria para ele e que a nossa postura também ia mudar. E muito que sai na imprensa, o que sai para a torcida, para a gente se blindar, para a gente se fechar nesse momento, e ele também concordou. Então a gente se unir, a gente se fechar, não deixar nada de fora, tomar nosso ambiente que é muito bom de trabalho, e com essa nossa postura que tivemos hoje no jogo, assim acredito que a gente vai retomar os nossos bons momentos e vitórias. A saída ali
Foi só cansaço mesmo? Foi só cansaço. Pesou um pouquinho também a perna, tinha tempo que não jogava 90 e aí saí ali, mas tô bem. Tá certo, obrigado ao Lucas Silva. Tá aí, falando aqui na Itatiaia sobre, né, a partida, sobre também a... Aqui no estádio do Morumbi. Queria que você avaliasse o atual momento do Cruzeiro, início de campeonato brasileiro, e o que está faltando, além, é claro, da bola entrar dentro do gol, o que está faltando para esse time do Cruzeiro ser mais entrosado, na sua visão, o que está faltando? Não, eu acredito nesse momento não se apegar tanto aos números, mas no nosso agir, na nossa postura, o que a gente se comprometer com cada jogador dentro de campo, junto com a comissão técnica, para a gente ser um time mais competitivo, e aí sim, aí a gente vai conseguir chegar mais perto dos resultados. Acredito que também a gente ter uma sequência de vitória, a gente engrenar, ter um time mais entrosado, aí a gente conseguir deslanchar, que é o que a gente mais quer. Beleza, obrigado, gente. Já o trago caiu. Aqui na sala de imprensa, vamos lá? Podemos ir? Não sei se você sabe assim, desse histórico entre Cruzeiro e São Paulo com relação a ser tão complicado jogar aqui no Morumbi, sempre um clássico, né, do futebol brasileiro. Essas mudanças foram com relação a um time mais competitivo para tentar quebrar esse tabu? Foi um recado para o grupo? O que você pode falar sobre as mudanças para o jogo e o resultado, esse empate? Boa noite. Tá, boa noite. Em relação ao início da questão, com certeza que eu sabia que há vários anos que o Cruzeiro não ganha cá, que é sempre um jogo extremamente competitivo, mas o mais importante hoje, acho que a equipa fez um jogo competitivo, boa atitude, teve alguns períodos que foi preciso defender em bloco, defendemos em bloco, houve períodos que tivemos a bola, conseguimos ter a bola, acabamos o jogo em cima do adversário, o adversário só a sair em contra-ataque. Acho que os jogadores tiveram de parabéns. Não percebi a pergunta das mudanças porque jogamos com 10, mais o guarda-redes, jogamos com 11 e sabemos que todos os jogadores deste grupo são importantes. O importante é quando entrar, mostrar aquilo que aqueles que entraram mostraram. O Jardim, o Cruzeiro vinha aí dessa sequência muito ruim. O que esse jogo, esse tipo de competição que o time teve, o que isso tem que significar de agora para frente, né? Porque vem jogo seguido de jogo difícil, jogo importante. O que esse ponto aqui, não perder, tem que significar neste momento para o time do Cruzeiro, para todo mundo, e aí todos os jogadores, né? O departamento de futebol, comissão técnica, para todos fazerem a instituição colher bons frutos daqui para frente? 3 perguntas, vou tentar. Bem, a primeira questão é o ponto, com certeza que não satisfaz totalmente, mas sabemos que um ponto, quer no Botafogo, quer no Palmeiras, quer no São Paulo, quer no Corinthians, quer nessas equipas de top brasileiro, é sempre um resultado positivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é importante, mais do que o ponto, é a forma de abordar o jogo. Acho que foi uma forma diferente, não estrategicamente, porque estrategicamente já temos jogado dentro do mesmo modelo. O Cristiano jogamos na Argentina com este modelo, não estava o Mateus, mas estava o Gabriel nas costas. Jogámos outros jogos com o Wanderson ali a fazer na direita. O modelo, é aquele modelo que a gente trabalha. E depois apresentamos, foi uma atitude de conquista, uma atitude de ganhar duelos, uma atitude de mais impacto no jogo, e isso foi positivo. É assim, eu às vezes começo a questionar se eu sou a pessoa certa, não é? Porque eu tenho um modelo, eu tenho um perfil, e toda a gente me conhece como treinador. E às vezes tenho dificuldade de perceber se o meu perfil é o adequado para ter um modelo diferente.
porque às vezes eu tenho dificuldade de jogar num modelo diferente, não é? Porque eu passei uma carreira, tenho 50 anos, não sou uma criança, tenho 30 anos de futebol e dificilmente eu vou mudar aquilo que ando a trabalhar e a desenvolver durante a minha vida. Eu sou como um médico, eu sou como um advogado, com certeza tenho que me adaptar e tenho-me adaptado, porque estive em 7 países diferentes e costumo sempre me adaptar, mas a ideia base tem que estar lá presente. Tem que estar lá presente e é isso que eu vejo, que esta é mais a minha ideia base da competição, de uma equipa de alto nível, uma equipa que agride o adversário, uma equipa que quando não tem posse, junta em bloco, quando tem bola tenta jogar com qualidade, e é isso a minha forma de ser. E hoje os jogadores, como eu disse, estão de parabéns, e eu penso que quem viu o jogo em loco gostou da competitividade do Cruzeiro. Jardim, boa noite. Pedro Candavável Brasil. Hoje, por opção técnica, você começa com o Gabigol no banco de reservas e mesmo com o Cruzeiro saindo atrás do marcador e precisando buscar uma reação, até que essa reação foi rápida, ele não entrou no decorrer da segunda etapa. Queria te perguntar o que falta para que o Gabriel Barbosa volte a ser aquele Gabigol que encantou o Brasil tempos atrás. Obrigado. Olha, sinceramente, eu vou-vos dizer uma coisa que até posso vos surpreender. Eu sou muito fã do Gabriel. Eu sou fã que ele é um dos jogadores. É um finalizador nato, é um jogador que eu gosto e já gostava, principalmente quando ele estava no Flamengo. Mas o Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso no Inter, é um jogo mais de transição, velocidade, ataque à primeira bola. Ele, com certeza, isso não é um modelo. Ele está mais à vontade num modelo diferente, num modelo de 2 avançados. Eu acho que ele é um segundo avançado de grande qualidade, mas hoje essa não foi a estratégia foi outra, por isso foi o motivo dele ter ficado de fora. Mas como disse, eu acho que ele é um jogador de grande qualidade. Léo, vimos que ao final do jogo a torcida ficou muito satisfeita com o que os jogadores apresentaram hoje. E você ficou satisfeito? E o que você fez que a torcida gostasse tanto do desempenho hoje, anteriormente não tinha agradado tanto a torcida? Como você avalia esse jogo de hoje? Toda a torcida gosta de uma equipa com empenho. Às vezes a torcida não cobra só vitórias, cobra empenho, cobra atitude. Eu acho que foi isso que motivou a nossa torcida durante todo o período, primeira parte e segunda parte, assistisse ao jogo com apoio. E também quero agradecer o apoio que eles tiverem aqui em São Paulo. A torcida foi muito importante também nesta qualidade de jogo. E é isto que todos os torcedores. Eu, como treinador, também gosto, não é? Quanto mais a torcida, gosto da minha equipa agressiva, a minha equipa que ganha duelos, quando tem a bola que jogo, que tenha decisões com qualidade. É isso que eu pretendo como técnico. Também como torcedor, também pretendo o mesmo, não é? E por isso estamos meio satisfeitos, porque com certeza nem tudo foi bom. Houve coisas que temos que melhorar ainda, mas pela atitude da equipa, acho que foi positivo o ponto. Boa noite, aqui atrás, tudo bem? Muito se falou antes do jogo sobre o momento das duas equipes, né? Do São Paulo, que vinha de um empate em casa com o Alianza Lima, aqui mesmo no Morumbi, e o Cruzeiro, uma derrota em casa para o Mushuc Runa, duas equipes que conseguiram pontos importantes na Libertadores e na Sul-Americana. O fato de enfrentar um São Paulo pressionado aqui no Morumbi facilitou um pouco mais o seu trabalho no pré-jogo, e eu queria entender se a ideia mesmo de vocês era promover um choque na equipe com as mudanças, foram 7 ao todo, né, do último jogo para esse contra o São Paulo. Em primeiro lugar, aqui no Brasil isto também eu vou-me adaptando, não é? Isto é pressão todos os dias, não é? E não é só o São Paulo que foi pressionado, vocês leem notícias e vocês sabem o que aconteceu durante a semana também em Belo Horizonte, porque vocês são os homens das notícias, não é? Claro, e hoje em dia é fácil de canalizar a informação. Eu acho que as duas equipas sabem, e eles mais do que eu, sabem que o futebol brasileiro vive muito desta emoção, a emoção à flor da pele, a emoção logo à quarta jornada, e eles sabem disso, mas acho que os jogadores tiveram uma atitude dentro de campo
que fizeram aquilo que eu acredito que os profissionais devem fazer. Não se joga falando. Eu há dias vi o Igor, um jogador do Botafogo, que ele teve comigo a trabalhar no Dubai, e ele dizia: até o papagaio fala, é preciso saber jogar, porque falar até o papagaio fala. Por isso, jogar é que é importante. Obrigado, mister. Obrigado a todos. Obrigado Boa a noite. vocês. Então é isso aí, galera. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!